Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante: os mistérios concernentes ao nome sagrado de Deus. O vídeo 27 desta série tratou sobre algumas questões muito interessantes. Eu respondi a várias perguntas que me foram feitas, como, por exemplo, Deus significa Zeus? Senhor significa Baal? Jesus Cristo é um nome falso? Jesus significa porco? O nome correto do Eterno é Yahu ou Yahu, como dizem alguns? Eu fiz uma análise linguística e histórica e respondi a todas essas perguntas e a outras também. E também trouxe as informações concernentes ao tetragrama sagrado, usado para expressar o nome que Deus revelou a Moisés de uma forma muito especial. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, assista o quanto antes, ok? Apesar de todas as informações trazidas, algumas pessoas insistiram em dizer que o nome de Deus é Yahu, ou até mesmo Yahu, como eu já falei. Então, para não deixar nenhuma sombra de dúvidas, eu vou analisar o texto de Êxodo 3, versículo de 1 a 15, e você saberá os mistérios envolvidos no nome sagrado. Esse é um assunto de extrema importância, que nos ajuda a compreender quem é o Deus misterioso que se revela nas Sagradas Escrituras, e ao mesmo tempo, também nos auxilia na compreensão de quem nós somos. E um dos mistérios concernentes ao nome de Deus é a relação envolvida com o tetragrama sagrado e o Messias. E a inscrição trazida na madeira pregada na cruz de Cristo também corrobora com o significado das letras do tetragrama sagrado. São pouquíssimas as pessoas que tiveram acesso às informações que trarei hoje. Antes de começar a análise desse vídeo, eu quero lembrar a vocês da importância do vídeo 27. Não deixem de assistir e de revê-lo, caso você já tenha visto, pois ficará mais fácil para você compreender tudo o que direi agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, clique agora no botão inscrever, está aparecendo aqui embaixo, você está vendo? Isso é muito importante, pois além de estudar a Bíblia e a história do cristianismo, você será alvo das orações que são constantemente feitas todos os dias aqui no canal. Então, quando você se inscreve no canal, o YouTube registra o seu nome e toda vez que as orações são feitas a favor dos inscritos, seu nome é incluído. Já aproveite para dar o like agora, isso é muito importante, e procure ficar até o final desse vídeo para que você não perca nenhuma das preciosas informações que trarei aqui. Eu também estou deixando na descrição desse vídeo, tá, o link para o nosso canal do WhatsApp. Lá você recebe todos os vídeos aqui do canal e ainda tem acesso a um conteúdo que só será disponibilizado lá. E terá benefícios na compra de nossos cursos, que serão disponibilizados brevemente. Então, aproveitem, tá bom? Depois de assistir o vídeo, é só clicar no link do WhatsApp, e quando você for direcionado para o canal, não se esqueça de clicar em seguir. Só isso. Para que você possa compreender qual é o nome de Deus e o que esse nome significa, é fundamental que você entenda o capítulo 3 de Êxodo, pois Êxodo 3, de 1 a 15, é a passagem mais impactante para a compreensão do nome sagrado de Deus. Esse texto nos relata a experiência de Moisés com Deus quando o anjo do Senhor, tá, Êxodo 3, versículo 2, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E o primeiro ponto importante aqui é que, se você prestar bastante atenção, você verá que as nossas Bíblias traduzem a expressão anjo do Senhor com a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Anjo do Senhor é um anjo enviado pelo Senhor. Porém, quando a frase aparece com a palavra Senhor com letras maiúsculas, significa o anjo que é o próprio Senhor. É o que chamamos de teofania. E aqui fica bastante fácil de perceber, porque o próprio texto nos informa isso, que do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Então fica mais fácil entender isso. Na série Gênesis, eu demonstrei vários casos em que o Senhor se manifestou aos homens. São muitos os estudiosos que consideram a manifestação do Cristo pré-encarnado em várias aparições ao longo do Antigo Testamento. Então, o anjo do Senhor, aqui, em Êxodo 3, é o próprio Deus. Algo digno de nota é que antes de revelar seu próprio nome a Moisés, Deus se manifestou numa chama de fogo. É muito importante notar os detalhes desta cena tão impactante. Moisés estava no deserto, no meio do rebanho, um lugar com um cheiro não muito agradável, diga-se de passagem, no momento em que Moisés não alimentava nenhuma esperança de ser o libertador prometido, já se encontrando com aproximadamente 80 anos. Ou seja, no momento completamente inesperado e improvável, Deus escolheu se revelar. Deus agiu assim várias vezes ao longo da história.
Quando tudo parecia perdido, quando a ocasião parecia completamente desfavorável, Deus se revelava de uma forma maravilhosa. Moisés estava atento. Ele notou que uma sarça estava pegando fogo, mas apesar disso, ela não era consumida. Na Bíblia, o fogo é usado para descrever a identidade e a ação de Deus e sugere, neste contexto, a purificação que Deus faz em relação ao seu povo e aquilo que ele vai fazer como promessa e aliança. O fogo expressa força, paixão e indignação profética. Deus começou a se revelar e quando Moisés se aproximou, Deus estabeleceu uma certa distância. Isso deve nos fazer considerar que, embora Deus decida ser imanente, ele é o Deus misterioso, o Deus transcendente. Ele se revela somente até certo ponto. No entanto, uma distância deve ser mantida. Ele ordenou a Moisés que retirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era a Terra Santa. Moisés compreendeu imediatamente o que estava acontecendo, porque no Antigo Egito, o pé descalço era uma atitude de humildade e de obediência. Este costume já era praticado pelos reinos poderosos da Assíria, da Pérsia e da Babilônia. No Egito, ninguém se aproximava do faraó com os pés calçados. Diante de uma divindade, os egípcios retiravam as sandálias dos pés. E ali estava Moisés, diante do Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, cuja presença santifica o local de sua manifestação. Moisés estava no local sagrado, porque Deus estava se manifestando ali. Então, diferente da ideia mística de que existem locais sagrados porque foram santificados ou consagrados por alguma divindade, a Bíblia deixa claro que a Terra Santa é a terra em que Deus se manifesta. Lugar sagrado é todo lugar em que Deus se manifesta, em que Deus está, em que Deus se revela. Isso é muito interessante, pois Moisés não estava em Israel. Ele estava nas proximidades de Midian, e isso não fazia parte dos detalhes mais específicos da geografia da Terra Santa. No entanto, Deus diz que ele estava em Terra Santa, ficando evidente que é a presença de Deus que define se um local é ou não é santo. Isso é muito importante porque há muitos cristãos que acabam desenvolvendo uma atitude mística ao considerar sagrado um local específico. É comum demais ver cristãos viajando para a Palestina, por exemplo, e trazendo de lá a água do Rio Jordão. Alguns chegam a beber água poluída, tem esgoto lá perto, né? Trazem pedra ou objeto de algum lugar porque acreditam que há poder nessas coisas, porque o local em si é sagrado. Isso é uma prática das religiões de mistério, mas jamais deve ser uma prática cristã. O que tornava o Santo dos Santos um lugar sagrado, por exemplo, era a presença de Deus lá. O que fez os israelitas tremerem diante do Sinai foi a manifestação visível da presença de Deus naquele lugar. No entanto, o lugar em si não era santo. Da mesma forma, o que torna um homem santo não é apenas a sua conversão. É claro que a palavra santo significa separado. E nesse sentido, todos os cristãos são separados, são santos. Mas o sentido que eu estou usando é o de pureza espiritual, santidade espiritual. E somente os cristãos verdadeiros desenvolvem uma vida de santidade diante de Deus, ao procurarem viver segundo os passos de Jesus Cristo. E mesmo estes sabem muito bem que é a presença de Deus em suas vidas que os faz perseverarem em santidade e submissão a Deus. Vejam só o que Deus disse a Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus se apresentou a Moisés como o Deus da história, o Deus de promessas, cuja aliança jamais deixará de se cumprir. Deus falou com Moisés que desceu para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los de lá para uma terra boa e vasta, onde havia leite e mel com fartura. Moisés, que já havia sonhado em libertar o seu povo e que agora se encontrava com 80 anos, mais ou menos, sem a menor expectativa de que fosse usado por Deus para libertar seu povo, se viu diante de Deus com essa missão inesperada e perguntou: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus sabe quem nós somos. Deus tratou Moisés de forma individual, de forma pessoal. Mas o próprio Moisés não tinha a sua identidade definida de forma segura. Você já parou para pensar em quem você é? Seja sincero. Somente em Deus a nossa identidade pode ser revelada e redefinida. É Deus em nós que define quem nós somos e qual é o nosso propósito. Vejam só, Moisés perguntou: quem sou eu? E qual foi a resposta de Deus?
eu estarei com você. É Deus que dá sentido, que dá propósito à nossa vida. Então, se por um lado, o que define quem nós somos é exatamente a aproximação que temos com o Deus da história, por outro lado, o que define quem Deus é são seus próprios atributos. Deus não depende de ninguém para ser quem Ele é. Isso é muito importante para compreendermos o nome de Deus. A identidade humana se define plenamente em sua compreensão do propósito maior estabelecido pelo próprio Deus para a nossa vida. Nós fomos criados para servir a Deus, para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Isso só vai acontecer se aprendermos a reconhecer Deus da maneira que Ele deve ser reconhecido. E é exatamente isso o que esse texto afirma. Deus mesmo disse que após tirar o povo do Egito, eles deveriam prestar culto a Ele naquele monte. É esse o nosso propósito maior. O propósito de Deus, ao libertar o homem, é torná-lo um adorador. E foi diante desta afirmação de Deus que Moisés fez a pergunta que mais nos interessa agora. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Prestem bastante atenção. A pergunta de Moisés tem um sentido maior do que o texto parece nos mostrar. Deus já havia dado o seu nome antes, em algumas ocasiões. Os israelitas sabiam disso. Moisés também. Então, não soa natural a pergunta de Moisés. Será que ele estava ignorando as passagens registradas em que Deus revelou o seu nome? E é aí que precisamos considerar algo muito importante que nos ajuda a compreender o que estava acontecendo. Lembre-se de que Moisés viveu no Egito até os seus 40 anos. Ele conhecia muito bem a cultura egípcia, bem como os vários deuses cultuados no Egito. Havia uma grande variedade de deuses na religião egípcia. Os egípcios eram politeístas e as populações locais acreditavam que seus deuses atuavam para garantir o bem-estar dos seres humanos. Os principais deuses egípcios tinham suas estátuas, suas identidades, seus nomes ali, para todo mundo ver. Eles eram bastante conhecidos. Ra, Amon, Osíris, Anubis, Ísis, Horus, Api, que era o touro sagrado, além de outros. Os egípcios conheciam o papel de cada um de seus deuses. Na cultura dos povos mesopotâmicos, o nome de alguma divindade caracterizava o poder, a especialidade, o tipo de presença de determinada divindade nesse mundo. Então percebam qual era a fonte de interesse de Moisés ao perguntar o nome de Deus. Isso vai ficar ainda mais evidente quando considerarmos que a pergunta de Moisés, qual o seu nome, no versículo 13, inclui o pronome ma, ao invés do pronome mi, abrindo um espaço na gramática do texto original para uma outra interpretação. O pronome ma pode significar o quê? De que tipo? Nesse caso, Moisés não estaria apenas querendo saber o nome de Deus, mas seu significado, seu sentido, já que ele sabia que Deus havia revelado seu nome desde o início da narrativa bíblica. Se você já estudou o livro de Gênesis comigo, você sabe que Deus se revelou com alguns nomes. Elohim, El Shaddai, Yehová, Adonai. Então a questão de Moisés era saber que Deus era esse, que ele já conhecia através de alguns nomes, mas que não sabia propriamente quem esse Deus era e o que esse Deus era capaz de fazer diante daquela situação terrível em que Israel se encontrava no Egito. E aí, de forma belíssima, o texto hebraico nos apresenta a expressão Erreye Asher Erreye, que não significa simplesmente eu sou o que sou, mas literalmente eu serei o que serei, pois o verbo Erreye, cuja raiz é raiá, é normalmente traduzido como eu sou ou eu serei. E com base nisso, os estudiosos apresentam algumas interpretações muito interessantes que nos ajudam a compreender a profundidade do nome de Deus. O uso de verbos como raiá, erreye, em hebraico, difere ligeiramente, mas significativamente, da maneira como os verbos são usados na maioria das línguas ocidentais. No hebraico bíblico, o verbo ser, raiá, transmite não apenas existência, mas existência manifesta. Indica a aparência, presença ou posição de uma coisa. Então, o verbo hebraico, sendo raiá, erreye, não é o grego abstrato einai, ser, a mera existência, per se. Para o hebraico, ser não significa apenas existir, mas ser ativo, expressar-se no ser ativo. E assim,
podemos dizer que o sentido é que Deus vai estar sendo. Deus se fez conhecido como um ser presente, presente com e para o seu povo. E onde quer que a presença de Deus seja invocada, esse anúncio está repleto da certeza de sua atenção, seu cuidado, seu poder e sua graça. Talvez uma paráfrase útil das palavras de Deus na sarça ardente seja: diga ao povo de Israel, estou presente, me enviou a vocês. Notem, então, que quando um verbo ser é usado sem um predicado, como nas declarações ele é, ponto, ou ele será, ponto, sem nenhum predicado, o verbo ser indica apenas a existência do sujeito. Mas em hebraico, o verbo ser declara o que os escolásticos chamaram de aceidade, que é a qualidade fundamental de Deus, que o distingue de todos os demais seres do universo, pela qual ele possui em si mesmo a causa ou o princípio de sua própria existência, sendo, portanto, incriado, além de absolutamente autônomo, livre e incondicionado. E é nesse sentido que dizemos que Deus é. Isso é muito mais do que a simples noção de existência que nós temos. Tudo que existe teve a sua origem em Deus, mas Deus mesmo não teve princípio e nunca terá fim. Deus é, e o sentido aqui no texto também é o de que eu serei o que serei, porque eu é que faço todas as coisas acontecerem. A ideia é de que eu me tornarei no que eu quiser me tornar, porque eu sou o Criador. Talvez esse seja o significado da resposta de Deus a Moisés. Porém, há ainda uma possibilidade que é ainda mais do que isso. Eu serei o que serei pode ter o sentido de que eu sou o Deus que tem o futuro pela frente e que ninguém pode me dominar e controlar. Essa é uma interpretação bastante possível, pois o povo estava diante da nação egípcia, tinha diante de si um futuro tenebroso, que só poderia ser mudado diante do agir de um Deus que tem o controle sobre o futuro e que não pode ser dominado por ninguém. É por isso que muitos entendem que a frase eu serei o que serei, errei asher errei, pode significar eu sou e estou sendo o que eu virei a ser, mostrando que Deus não está preso no tempo. E repare que, de fato, ao falar com Moisés, Deus trata do futuro, fazendo Moisés considerar o quê? O seu agir no passado. Deus conectou o que ele faria com o que ele já havia feito. Vejam só o que Deus disse. Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. O Deus que não está preso ao tempo é o Deus eterno. E é exatamente assim que a tradição hebraica prefere traduzir o nome de Deus, chamando-o de Hashem, o Eterno. Aquele que sempre foi, que é e que sempre será. Aquele que agiu no passado, que age no presente e que agirá no futuro. Uma mistura de presente, de passado e de futuro do verbo ser. Então, embora Deus esteja dizendo, num certo sentido, eu sou, a beleza do texto nos apresenta mais do que isso. Eu decidi o que vou ser ou como vou agir no futuro. Muito interessante essa interpretação, não é verdade? Eu vou trazer agora os nomes de Deus mais comuns apresentados pelas Sagradas Escrituras com seus devidos significados. Elohim, uma palavra plural, e El, o nome hebraico genérico para Deus, refere-se a Deus como ser transcendente, Deus criador e onipotente, Deus acima de todos os outros. Sua etimologia é força, poder. Esse nome é um substantivo em forma plural no hebraico. No entanto, o verbo que o acompanha na frase aparece no singular, sendo um claro sinal da pluralidade na unidade deste Deus único, conceito este que foi grandemente desenvolvido na doutrina da Trindade revelada no Novo Testamento. Já o termo El é usado para compor outros nomes divinos e significa aquele que vai adiante ou começa as coisas. São muitos os nomes de Deus que começam com El. El Berit, Deus que faz pacto ou aliança. El Elá, Todo-Poderoso. El Roi, Deus que vê. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, etc. Além disso, o termo El forma nomes como Gabriel, Rafael, Samuel, Lemuel, etc. Todos com uma referência final a esta forma menor de dizer Deus. Yahvé, representado pelo tetragrama sagrado, YHWH, o nome pessoal, o nome sagrado que Deus descreve a si mesmo, que é normalmente traduzido por Senhor, tudo com letra maiúscula. Esse nome aparece 5.410 vezes no texto do Antigo Testamento.
Então, sempre que aparecer em nossas Bíblias a palavra Senhor, tudo com letras maiúsculas, isso é uma referência ao nome pessoal de Deus, Yahvé, o nome mais provável, ou Javé, ou Yahweh. Algo muito importante mencionar é que, com a perda da correta pronúncia do nome sagrado, as consoantes do tetragrama receberam então as vogais de Adonai, o que gerou o nome Yehová, ou Jeová em português. Ou seja, os que afirmam que o nome correto de Deus é Jeová estão completamente enganados. Jeová é apenas a união do tetragrama sagrado com as vogais de Adonai. Há vários outros nomes de Deus que são formados a partir do tetragrama. E como a pronúncia do tetragrama passou a ser Yehová, por causa da união das vogais de Adonai, temos em português os seguintes nomes: Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá; Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira; Jeová Tsavaot, o Senhor dos exércitos; Jeová Tsikenu, o Senhor é nossa justiça; Jeová Shammah, o Senhor está ali, e muitos outros. Muitas vezes a palavra Yahvé é traduzida como o Eterno, ou seja, aquele que é e sempre será. A Bíblia francesa também traduz o nome de Deus como o Eterno. Então, ao chamar Deus de o Eterno, você está automaticamente usando uma forma abreviada do conceito de Deus que o próprio Deus apresentou a Moisés, que na verdade é mais ou menos uma espécie de resumo do passado, do presente e do futuro do verbo ser no hebraico. O Deus eterno, o eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. A palavra Senhor, só com a primeira letra maiúscula, é Adonai, no sentido daquele que é Senhor, que tem o domínio, que é dono. A palavra Deus é uma tradução dos termos El, Elohim, Eloá. Altíssimo é a tradução de El Elyon. Todo-Poderoso é El Shaddai, como eu já falei. Outro nome bastante usado pelos judeus atualmente para se dirigir a Deus é Hashem, que quer dizer o nome, como eu já disse. Então são muitos nomes apresentados no Antigo Testamento. A tradição judaica mais mística diz que são 72 nomes. E além destes nomes, há os nomes trazidos pelo Novo Testamento também, como Theos, que em grego significa Deus; Kyrios, que em grego significa Senhor; Despotes, que em grego significa Senhor também; Gibor, que significa valente, poderoso; Tzadik, significa justo, reto; Ancião de dias, Altíssimo; Abba, que significa Pai, a forma como Jesus se dirigia a Deus; Abir, que significa poderoso; Santo de Israel; Rocha, Koné, que significa zeloso. E todos esses nomes têm o propósito de nos revelar o próprio ser de Deus, ou seja, seu caráter e atributos, quem ele é e como ele age com os homens. Afinal, esse é o propósito das Sagradas Escrituras, e é por isso que há tantos nomes para descrever a Deus. Portanto, como vocês podem ver, a Bíblia apresenta várias variações do nome de Deus. O nome Yahu, por exemplo, aparece como uma abreviação, uma forma menor do nome de Deus, sendo colocado muitas vezes no final de vários nomes, como, por exemplo, Hizkiyahu, o nome de Ezequias; Yeshayahu, significa Isaías. Mas você também tem Iá, que é uma forma menor do nome Yahvé. É uma abreviação. Então, quando você diz Aleluia, você está, na verdade, dizendo Haleluia. Halelu significa louvai, adorai, né? Junto com a abreviação Iá. Ou seja, louvai, adorai a Iá, a Yahvé. Diante de tudo que vimos, não há dúvida de que o nome Yahvé, ou Javé, ou Yahweh, é o nome pessoal que mais define o próprio Deus, o Deus vivo que age na história de seu povo. Um nome que revela o Deus da aliança, o Deus imanente, que mostra seu amor e sua fidelidade para com o seu povo. No entanto, ninguém pode afirmar se a pronúncia Yahvé, Javé ou Yahweh ou qualquer outra pronúncia seja a pronúncia correta, pois esse nome passou a ser representado pelo tetragrama sagrado Yod-Hei, Vav-Hei, para que os judeus não corressem o risco de acabar usando o nome de Deus em vão, pois tinham muito respeito pelo nome sagrado. E à medida que os judeus começaram a interagir com outros povos, seria praticamente inevitável que os pagãos tivessem acesso ao nome sagrado e viessem a usá-lo de forma desrespeitosa. Então, o que aconteceu foi que, como as 4 letras do tetragrama sagrado são todas consoantes, não possuem nenhum sinal vocálico, com o tempo, os judeus perderam a pronúncia do nome sagrado. A tradição judaica diz que a razão disso foi que talvez, na época antes da destruição do templo, o nome sagrado só fosse pronunciado pelos sumos sacerdotes ou por alguma outra pessoa muito especial,
e possivelmente somente na época do Yom Kippur. Foi por isso que o nome sagrado se perdeu. Hoje, a maioria dos estudiosos pensa que a pronúncia original do tetragrama bíblico é Yahvé ou Yahweh, ou seja, Javé em português. Mas notem que eles apenas pensam que esta seja a pronúncia correta, pois ninguém tem certeza absoluta disso. Ninguém. Então, é completamente sem sentido a alegação de alguns grupos que dizem saber a real pronúncia do nome sagrado. E o que acontece é que esses grupos que afirmam esse absurdo são formados de pessoas cujo conhecimento linguístico é muito limitado. O que se sabe com certeza é que a escrita semítica mais antiga de que se tem notícia apresenta o nome de Deus desta forma. No entanto, a inscrição mais antiga encontrada pela arqueologia, que contém o tetragrama sagrado, numa forma arcaica do alfabeto hebraico, é a Pedra Moabita, também conhecida como a Pedra de Mesa, de cerca de 840 a.C. O tetragrama também foi encontrado em inscrições menos solenes, em fragmentos de cerâmica e semelhantes de data ligeiramente posterior. Mas lembre-se que em todos esses textos aparece a forma arcaica do alfabeto hebraico, letras paleohebraicas. E a forma como é escrita hoje é Yod-Rei, Vav-Rei. E qual é a relação entre o tetragrama sagrado e o Messias? Jesus foi condenado pelos líderes judeus por blasfemar contra a lei de Moisés. No entanto, para que os romanos condenassem Jesus à morte, era necessária uma acusação mais séria do que essa. Assim, Jesus foi acusado de estar levantando um levante contra o Império Romano por se auto-intitular o rei dos judeus, e isso representava um desafio ao poder de César. Foi assim que Pilatos acabou cedendo aos pedidos dos judeus, mandando crucificar Jesus após a multidão escolher soltar Barrabás. No Império Romano, quando alguém era condenado à morte por crucificação, uma placa de madeira era colocada acima de sua cabeça, indicando a causa de seu crime. Pilatos mandou escrever a acusação contra Jesus em uma placa nas 3 línguas comuns da região: hebraico, grego e latim. O que Pilatos mandou escrever foi registrado pelos 4 evangelistas. No entanto, apresentam certas diferenças. Em Mateus está escrito: "Este é Jesus, o rei dos judeus." Em Marcos, encontramos apenas o rei dos judeus. Lucas escreveu: "Este é o rei dos judeus." Enquanto João registrou: "Jesus Nazareno, o rei dos judeus", cuja escrita em latim é Jesus Nazarenus Rexus Iudeorum, o que acabou gerando a famosa sigla INRI. Porém, o interessante notar é que se você pegar Jesus, o Nazareno, rei dos judeus, no hebraico se escreve da seguinte forma: Yeshua Hanutzri Vehamelech HaYehudim. Como no hebraico a leitura é feita da direita para a esquerda, percebemos a forma exata do tetragrama sagrado nas iniciais usadas nesta frase. Isso é impressionante, não é? É claro que os judeus perceberam isso e tentaram fazer Pilatos mudar o que estava escrito. Eles disseram: "Não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus." Porém Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." Os judeus não gostaram da atitude de Pilatos, mas o que é ainda mais impressionante é o significado de cada letra do tetragrama, quando analisadas separadamente. Como já vimos, o tetragrama é formado pelas letras Yod-Rei, Vav-Rei. A letra Yod tem alguns significados, sendo mão um deles. A letra Rei significa olhar, aqui está, veja. A letra Vav é gancho ou prego. Desta forma, o tetragrama também estaria revelando o próprio Cristo que haveria de ser crucificado. Não é um exagero considerar isso, pois o significado das letras dão base para esta interpretação. E além disso, o próprio Cristo disse ser o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Quando analisamos o significado da primeira e da última letra do alfabeto hebraico, não há como considerar que tudo se trata apenas de uma coincidência, de uma especulação. A letra Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, em sua representação original, era uma pictografia da cabeça de um boi, que simbolizava força e liderança. O Tav, a última letra do alfabeto hebraico, em sua representação original, era uma cruz. Sim, Jesus é o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, a força e a liderança que salvou o homem pecador através da cruz. Eu termino esse vídeo com uma informação bastante importante que espero que vocês levem em consideração. Há uma tradição judaica muito antiga
que defende uma ideia bastante mística acerca do nome de Deus, dizendo que a pessoa que falasse o nome sagrado teria poder sobre o mundo espiritual, tendo autoridade sobre os demônios. Somado a isso, o pensamento mágico pagão cria no poder autônomo da palavra. Há muitas palavras usadas no dia a dia das pessoas, como abracadabra, e algumas chegam a usar algumas palavras usadas na bruxaria. E tantas outras palavras que acabam chegando até nós, como a expressão mágica abre-te sésamo, usada na história de Ali Babá e os 40 ladrões. Isso acontece porque, de acordo com o paganismo, o mundo é regido por forças ocultas que podem ser dominadas por quem descobre as fórmulas mágicas, as fórmulas certas, no momento exato de dizê-las. Mas, como vimos, o sentido do nome de Deus mostra que o que acontece é exatamente o contrário. Deus não pode ser dominado por ninguém, pois ele tem o poder sobre todas as coisas, sobre o passado, o presente e o futuro. Infelizmente, algumas denominações ditas cristãs acabam se deixando levar mais pela mística judaica e pelo paganismo do que pela palavra de Deus. A má compreensão do significado do nome de Deus tem levado algumas pessoas a interpretar de forma completamente equivocada alguns textos bíblicos. Estes cristãos místicos dizem que descobriram o nome original de Deus e até mesmo o nome verdadeiro de Jesus, que foi mudado pela religião, e que apenas através destes nomes os cristãos podem ser salvos. Estes falsos mestres ignoram que os próprios apóstolos e escritores do Novo Testamento escreveram na língua grega, pois a grande maioria dos hebreus não falava hebraico por causa de todo o processo de helenização feito pelo Império Grego. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, era amplamente usada naquela época. Portanto, se os próprios escritores e apóstolos do Novo Testamento chamaram Jesus pelo nome grego, e o próprio Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, a base sólida para que façamos o mesmo em nossa língua materna. E foi isso o que a igreja sempre fez, pois de outra forma deveríamos ignorar a própria língua grega, ignorar os próprios apóstolos e procurar falar e escrever os nomes de Deus e de Jesus, bem como todos os demais nomes bíblicos em seus idiomas originais. E olha que o próprio hebraico mudou bastante. O hebraico arcaico, como foi demonstrado aqui, é bastante diferente. Então qual a razão disso tudo? É simples. A defesa de uma falsa doutrina absurda de que somente através da verdadeira pronúncia dos nomes divinos é que poderemos ser salvos. Como alguém pode aceitar um argumento tão fraco como este? Isso acontece pela falta de conhecimento bíblico e histórico. E veja que eu não estou me referindo nem mesmo à falta de conhecimento linguístico. Quando há uma base bíblica e histórica sólida, fica muito fácil conhecer e denunciar toda a falsa doutrina. O nome de Deus, representado pelo tetragrama, não foi mudado pela igreja e também não houve uma mudança no nome de Jesus. A raiz do nome é hebraica, mas o nome foi transliterado para o grego, pois este era o idioma universal da época e o mais falado pela maioria dos hebreus. O mesmo foi feito pelas demais culturas que não falavam o grego. Este é o objetivo da transliteração, permitir que a pronúncia seja a mais próxima do idioma transliterado. Sempre foi assim e sempre deve ser assim. E não há problema teológico algum nisso, pois foi exatamente isso que os próprios apóstolos e demais escritores do Novo Testamento fizeram. Isso desfaz em pedacinhos toda a falsa doutrina do nome divulgada por pessoas sem o menor preparo e que ganham a credibilidade de pessoas ainda menos preparadas que elas. Essa é a verdade. Eles gostam de citar alguns textos para provar que a igreja mudou propositadamente o nome de Deus e de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, Jesus dizendo: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, esse texto é autoexplicativo. Deve ser compreendido à luz do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, fazer a vontade do Pai é caminhar nos passos de Jesus. O sentido é parecido com aquele que diz que tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele fará. Ou seja, tudo que pedirmos de acordo com a vontade de Jesus, porque é isso que significa. Pedir em nome de é pedir como se Jesus pedisse. Como se fosse o próprio Cristo pedindo. É isso que é pedir no nome de Jesus. Pedir segundo a vontade do próprio Cristo. É claro que pedindo assim, o Pai concederá. Além disso, Jesus jamais afirmou que os homens seriam condenados se pronunciassem o nome de Deus
ou o seu próprio nome de forma errada. Muito pelo contrário. Lembre-se de que Deus revelou o significado do seu nome. Ele é aquele que a tudo controla e que nunca é controlado por ninguém. Esse é o sentido primordial. Amados do Senhor, muito cuidado com aquilo que vocês ouvem por aí. Todo intérprete sério das Sagradas Escrituras procura fazer uma exegese bastante completa do texto. Isso inclui a investigação da história, das origens de um texto, a análise das características gramaticais e sintáticas no texto, o estudo dos antecedentes históricos e culturais do autor, a classificação do tipo de gênero literário, etc. Isso é muito diferente do que a maior parte dos curiosos de plantão estão acostumados a fazer. Estes, ao invés de fazerem uma exegese, fazem uma eisegese, que nada mais é que uma interpretação de um texto com base em suas próprias ideias. É muito comum ver cristãos de determinada denominação criticando os católicos. Eu não sou católico por questões doutrinárias. Eu já expus os erros teológicos cometidos pela Igreja Católica, de acordo com a Igreja Reformada, nesta série e em outras séries. Estou narrando toda a história do cristianismo, deixando em evidência os acertos e os desvios cometidos pela Igreja ao longo dos séculos. No entanto, a quantidade de igreja que critica a Igreja Católica e que, ao mesmo tempo, defende uma enormidade de heresias é quase que inacreditável. É impressionante como há gente despreparada liderando outras em inúmeras igrejas em nosso país. E a teologia da libertação tem levado até mesmo algumas igrejas históricas a se desviarem do caminho. Muito cuidado. Eu falarei sobre a teologia da libertação brevemente aqui nessa série. Fato é que nunca a frase "você é aquilo que você come" fez tanto sentido na vida do cristão. Cuidado, povo de Deus, com o tipo de alimento espiritual que você tem decidido comer. Esse tipo de alimento tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Para evitar que isso aconteça contigo, você precisa aprender a agir como os bereanos. Os verdadeiros bereanos são os que recebem a palavra com toda a avidez e examinam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. Os bereanos, mesmo diante de Paulo, examinavam as Escrituras para conferir se o que Paulo ensinava estava certo. Esse é o único caminho que o verdadeiro cristão deve seguir. Caso contrário, serão presas fáceis nas bocas dos lobos que se disfarçam de ovelhas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Diga o que você achou desse vídeo, tá bom? E se você já tinha escutado falar sobre os assuntos abordados aqui. Compartilhe, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Para que você possa estudar a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito, e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.